salve acelerados! Estamos aqui em mais um Acelervlog. Eu sou Marcelo Moura, o Mococa. Eu sou o João, menino do interior, dessa vez ao volante. Desta vez ao volante. O povo sempre pediu pra gente liberar Joãozinho ao volante. Mas Joãozinho sempre dirige os carros. Ele que geralmente faz esse corre de ir, buscar e levar carro. Mas voltando ao assunto, Acelervlog de hoje vamos falar de Citroën C4 Cactus, mas não o C4 Cactus que você já viu no canal, já viu bastante aqui no canal, sim a versão mais humilde e mais barata dele. Exatamente, querido Mococa. Inclusive, não sei se vocês já repararam, eu estou usando o meu braço direito, justamente porque a gente está com a versão manual aqui do C4 Cactus. A gente vai conhecer mais do C4 Cactus humildão de entrada. Aliás, essa não é a versão de entrada, é a versão intermediária, mas sim, é aquele que você pode sonhar. Considerando o motor, é o motor de entrada e também o câmbio de entrada. Então, seguindo sempre aquilo que a gente fala, deixe seu like, deixe seu comentário para ajudar o vídeo a performar. E primeiro nós vamos lá para fora mostrar o design, depois voltamos e contamos como ele anda. Então, falou! Bom, substituição. Eu vim aqui para frente da câmera, o Mococa assumiu as lentes. A bola não está aqui, como vocês já poderão conferir. Para a gente conhecer melhor aqui, nossa versão Field C4 Cactus. Vocês já viram bastante, como a gente falou, a versão topo de linha Shine. Mas temos detalhes interessantes, cara Mococa. Por exemplo, o que mais me agrada aqui é que nessa versão intermediária nós não perdemos as rodas de liga leve. Claro, são rodas diferentes, mas continuamos aqui com rodas Aro 17, bem bonitas, na minha opinião. Temos também aqui farol de neblina. Esteticamente não há muita diferença, né, sim, Joãozinho? Aqui você pode escolher pacotes opcionais depois com aqueles itens que vão aqui por cima, pintura diferente, pintura fosca aqui no teto, aquele item que vai aqui no rack para você apoiar, como a gente mostrou, a bicicleta e tudo mais. O que eu reparei aqui que perdemos maçanetas de alumínio, não temos, né, na cor do veículo. Aqui atrás também não temos grandes alterações. O porta-malas, como a gente gosta de citar, o Citroën C4 Cactus tem dimensões compactas aí, mesmo assim a gente tem um bom porta-malas, são 320 litros. Está na média aí dos rivais também, bastante rivais na faixa dos 300 litros. Aqui não é diferente. Bom, como você pode perceber, o C4 Cactus é derivado de um hatch na Europa. Então, se você olhar bem a carroceria dele, perceba como ele afunila na parte para cima ali, na parte envidraçada. Então, ó, o João vai mostrar aqui. Também não é muito alto. A gente vai falar um pouquinho mais o que isso quer dizer e o que isso resulta daqui a pouquinho, na hora que a gente voltar lá pro interior. Agora vamos ver o espaço interno. O banco está ajustado para mim, então aqui na frente eu vou bem acomodado aqui, então tá tudo muito bem à mão, volante bem posicionado. Inclusive, uma coisa que me agradou também, que a gente não perde, mais uma dificuldade, é a regulagem de altura e profundidade do volante. Então é muito fácil você se achar na posição de dirigir aqui do C4. E permaneça aí. Essa é a sua posição de dirigir, o espaço do banco. Quanto você tem de altura, João? Eu tenho 1,77. Eu também tenho 1,77, o meu joelho então não encosta no banco aqui. Tem o espaço interno suficiente. Ali do lado também temos. Provavelmente só quem vai no meio vai sofrer um pouco por causa desse túnel central um pouco alto aqui, ó. Então vou passar para o Joãozinho. Ele vai mostrar o painel aí para vocês. Bom, então dando uma geral aqui no painel, se vocês lembram de quando a gente estava com o C4 Cactus, na versão topo de linha, a gente tinha aquela faixa de tecido aqui, mas o painel continua bem montado, os plásticos são bem encaixados, a gente não perde o tecido na porta, a gente também não perde outra coisa interessante, né? Que são os 4 vidros elétricos. Temos também piloto automático, mesmo ele tendo câmbio manual de 5 marchas. E a central multimídia também, ele não perde, bem bacana, bem responsiva, bem rápida. Então, bem bacana aí o pacote de equipamentos. E o painel continua digital, está um pouco claro aqui, mas aí vocês conseguem ver o painel digital. Então é isso, vamos continuar dando o nosso rolê e discutir mais aspectos do C4 Cactus. Bom, agora que vocês já viram lá do exterior, viram que não muda tanta coisa assim da outra versão, é hora de posicionar este carro em relação ao que os nossos chefes já andaram, né? Exatamente. Nossos chefes não, né? Nossos chefes e o Bola, porque não vamos dar essa moral pra ele, não. Brincadeira, Bola, te amo. Eles andaram na versão Shine THP Pack,
que é a topo de linha. A topo de linha. Inclusive, na época, vocês puderam conferir todo o meu talento nas cordas da guitarra. Sim, todos eles andaram nessa versão topo de linha, que custa R$100 mil. Essa versão vem com motor 1.6 THP, 1.6 turbo, de 173 cavalos. Sim, motor que gostamos bastante. Gostamos bastante. Aqui a gente está falando de um carro de R$76 mil, ou seja, quase 25 mil de diferença. O que tem de diferente aqui é o câmbio manual e também o motor 1.6 aspirado, isso, de 123 cavalos. Isso é um motor que a gente já conhece aí de outros modelos da Peugeot Citroën, já equipou o Sim. C3 há algum tempo, o próprio 208. Aquele motor 1.6, 16 válvulas que a gente já conhece. A Citroën, na verdade, fala que esse motor aqui é uma atualização daquele C3, do 206 também, então do começo aí dos anos 2000, a década passada. É uma atualização desse motor, mas não muda tanta coisa assim. Sim. Então, já que a gente está falando de motor, vamos falar de desempenho, João. Eu dirigi esse carro Na aí estrada. 600 km na ida e volta até a querida Itapeva/Mococa. É Mococa. Itapeva/Mococa. A grande Mococa. Então eu consegui sentir bastante. Você também dirigiu ele mais aqui dentro da cidade. E aí, o que você achou? Cara, aqui na cidade, assim, eu gosto do C4, o Cactus. Primeiro porque ele tem uma dimensão um pouco mais compacta. Ele não é tão pesado, a gente está falando de um carro aí que tem cerca de 1.200 quilos. Não é o mais pesado da categoria, não é o mais leve também, mas tem uma massa... Só para você ter uma referência rapidinho, desculpa te interromper, Claro. João, mas um Golf tem 1.350 quilos. Sim. Então a gente está falando de um carro De de 1.200. 150 quilos mais leve que um Golf. Então, e aí quando a gente pensa assim, 122 cavalos pode não parecer muito, mas pelo contrário, assim, a massa, o peso do carro não agride tanto o motor, então ele tem um desempenho bem aceitável na cidade e saídas espertas de semáforo e tal. E o que eu estava dizendo, as dimensões compactas também, então você sente que é um carro bem justinho para a cidade, coisa que geralmente SUVs muito grandes, apesar da suspensão mais alta, não se dão bem por causa do tamanho, ou porque tem motores que não tem tanta potência, eles são mais pesados. Aqui no C4 Cactus não, eu acho que eu tenho um conjunto bem acertado aí para o uso urbano. Sendo muito sincero, João, quando a gente ficou um bom tempo, né, com o C4 Cactus Turbo, que é um canhão, 73 cavalos e esse peso, é um canhão, eu esperava um carro muito mais manco aqui, nesse 1.6 aspirado. Mas, para ser bem sincero, não achei. É um carro que anda bem, na estrada ele foi muito bem, sempre tipo motor cheio, mas uma coisa que ajuda muito, e aí é uma teoria até minha, que o que deixa um carro manco é muito mais o seu câmbio do que o motor. Pode ser. Então, se você tem um ajuste, um motor até ok, bom, mas se você tem um câmbio ruim, com um ajuste ruim, então o seu carro não vai andar. Aqui, como você tem um câmbio manual e você não depende de um computador para escolher o que marcha você vai entrar. E além disso, as relações são bem curtinhas. Bem curtinhas, então você precisou de força, você reduz, acabou, o carro vai bem na estrada, ultrapassagem de caminhão, tudo tranquilo, não tive problema nenhum com isso. E falando em relação aos rivais, a gente fala 123 cavalos, é que a gente compara com a versão topo, né? Que tem 50 cavalos a mais. Mas ele tá mais ou menos na média do mercado aí. Ele é mais potente que o Captur, ele tem praticamente a mesma potência do Kicks. Sim. Um pouquinho a menos, 13 cavalos a menos do que o Export, que tem um motor novo de 1.5 de 3 cilindros. Então é mais ou menos... O EcoSport mais pesado. Mais pesado também, mas é tudo mais ou menos nessa faixa de potência. E aí, se você quiser muita potência, você tem que ir pro 1.6 THP ou pro T-Cross. E aí são carros, a gente tá falando de carros de R$100 mil, acima de R$100 mil. Dá uma diferença considerável de quem tá procurando este aqui ou quem procura um carro mais potente. Bom, João, a gente também falou, você falou na verdade, que é um carro de dimensões compactas, um carro bom para a cidade. E o que você me diz da posição de dirigir? O que você acha? Cara, a posição de dirigir do C4 eu gosto bastante, porque justamente, como a gente já vinha dizendo, é um carro que na Europa ele foi derivado, na verdade, de um hatch. Sim. Então a gente não tem aquela posição tradicional assim dos SUVs, mas é uma posição elevada, obviamente, porque a gente tem uma suspensão elevada e tal, mas é uma posição muito confortável, pelo menos na minha opinião. Eu não gosto de dirigir em posições muito elevadas. Então é uma... Somos acelerados, né? Então é até um jargão aí no jornalismo automotivo, mas o carro você sente que veste você, né? Então a gente tem uma visibilidade até boa, embora a posição não seja tão elevada, mas você sente realmente o carro na mão, volante, pedais,
tudo bem justinho. É um carro prazeroso de dirigir, na minha opinião. Eu concordo com o que você disse, João. E esse carro, como você falou, na Europa, ele é tratado como um hatch aventureiro, né? Sim. Então aqui que ele ganhou essa alcunha de SUV, um pouquinho mais alto aí, mas lá na Europa ele atraiu, vende muito bem esse carro lá, ele atraiu as pessoas como um hatch aventureiro. E isso deixa ele com uma posição de dirigir muito mais parecida com um hatch ou com um sedã, com umas pernas esticadas aqui, do que propriamente um SUV. Então você não tá tão alto, não tá tão acima assim no trânsito, né? Isso. Mas tem gente que gosta da posição de dirigir, você estar mais alto no trânsito também passa uma sensação de segurança, te ajuda a manobrar, te ajuda tudo, mas geralmente quem é acelerado, quanto mais próximo do chão está, melhor se sente. Só que também fazendo um pouco o papel de advogado do diabo, ao mesmo tempo que ele é derivado de um hatch, tem uma boa posição de dirigir, ele também perde muito em espaço interno em relação aos rivais. Então, se você reparar, ele é um carro muito mais estreito, então não sei se dá para ter essa noção aí na câmera, mas se você comparar outros vlogs de outros SUVs e comparar o espaço do ombro entre o motorista e entre o passageiro, é muito maior nos outros carros do que aqui no C4 Cactus, porque ele é um carro mais estreito e lá do lado de fora, vocês conseguem ver bem, ele afunila na parte de cima. Então, tudo isso deixa o carro com uma sensação um pouquinho mais apertada e tudo tem seu lado bom e tem seu lado ruim, né? Não dá pra ser excelente em tudo. A questão do C4 Cactus, na minha opinião, acho que ele é o que mais, digamos assim, foge daquele que seria convencional de um SUV. Ele, claro, tem uma suspensão elevada, é um SUV, mas sem dúvida com relação aos clássicos que a gente conhece, EcoSport, o Kicks, tem uns Kicks aqui do nosso lado, ele é o que mais se assemelha exatamente com um hatch. Então, sim, você que está acostumado, você que, por exemplo, na linha Citroën já teve um 308, já teve um 307, de repente está pensando em migrar para um SUV, você não vai sentir tanta diferença migrando para o C4 Cactus do que, por exemplo, se você migrar para outro SUV, por exemplo, com uma posição mais elevada, para um 2008, sim, por exemplo. Então, ao mesmo tempo que ele pode caçar alguém que não estava pensando num SUV, sim, não quer um SUV tão molenga, um SUV mais esportivo, vem pra cá. Mas ao mesmo tempo, aquela pessoa que procura espaço, que quer conforto, que quer espaço de sobra, né? Compra carro por metro quadrado, como a gente disse, vai ficar meio na dúvida de vir nesse carro. Bom, então agora que a gente já falou como anda, a gente já viu lá fora, é nada mais justo do que falar como o C4 se entrega, né? A gente tá falando de um carro aí de R$76 mil, R$75.990, só que ele é bem completo. Então, aqui de dentro a gente já pode ver que ele não perde a central multimídia, inclusive com câmera de ré, coisa que a Volvo V60, que eu e o Bola testamos recentemente, não tinha. A gente tem a direção aqui, inclusive para eu me ajustar aqui na posição de dirigir, foi muito fácil, porque ela tem regulagem de altura e profundidade. Outras coisas também que ele não deixa de ter em função de ser uma versão um pouco mais em conta, é o painel digital. Aqui a gente continua com o painel digital. Ar-condicionado também digital, aqui integrado à central multimídia. Então, eu gostei bastante do pacote de equipamentos do C4 Cactus, achei bem justo. E para mim o que mais pesa nessa questão de equipamento aqui no C4 Cactus aspirado e no manual no caso, é que não existe nem a opção de controle eletrônico de estabilidade e de tração. Então apenas a versão automática tem isso como opcional. Aí é um ponto negativo. Bom, e para finalizar, João, vamos falar sobre concorrentes. Esse carro tem bastantes rivais, né, nas suas versões mais baratas, então falamos de Kicks, Renegade 1.8, Renegade 1.8, Eco 1.5, Creta 1.6, tem também o Duster 1.6. Duster 1.6. Ali, tirando ainda um pouquinho o Duster, todos na faixa entre 73 e 79. Isso. Então o Kicks é o rival. Mais o Captur, na verdade. Sim. Né? O Kicks é o rival mais barato, parte de 73 mil. O Renegade é o rival ali mais caro, parte de 79, mas todos nessa faixa e todos também com motores nessa faixa de 120 cavalos, 130 cavalos e também câmbio manual. Mas se você quiser um câmbio automático no C4 Cactus, você pula para 82 mil, então 6 mil reais a mais aí. Inclusive assim, o C4 tem, a gente já até citou ele em uma Seleguia, porque realmente é um carro que, independente da versão automática ou manual, tem sempre um pacote bem interessante na categoria de SUVs, se você comparar sempre preço com equipamentos. Então eu acho que mesmo aqui na versão manual, tanto na automática também, é um carro que sem dúvida vale a pena conferir, justamente pelos itens que a gente falou e, na nossa opinião, porque ele entrega essa posição de dirigir mais acelerada, tem um desempenho aceitável, tanto na 1.6 aspirada como na 1.6 turbo, que é um canhão e não tem nem o que falar. Então realmente é um carro, uma proposta aí junto aos rivais
bem interessante, vale a pena você conferir, sem dúvida, se você estiver interessado em pular para um SUV. Eu acho que esse é o grande trunfo do C4 Cactus. Esta onda de SUVs que vende pra caramba e todo mundo quer ter um. Se você pensa em ter um SUV, mas você não tem tanta grana, uma das primeiras coisas que você vai ver é o C4 Cactus aí nessa faixa de 75 mil, porque Eco, que sempre foi referência de preço também, parte de 78, então nenhum SUV tão barato mais existe, tirando o Duster, talvez está um pouco abaixo ali, mas o C4 Cactus se posicionou, comparando equipamento e preço, comparou numa posição muito boa ali em relação aos rivais. Então, acho que é isso, né, João? Com certeza. Deixa aí nos comentários quais dúvidas você tem sobre o C4, a gente vai respondendo na medida do possível. Sem dúvida nenhuma, deixe seu like, a gente já pediu no começo, mas repete, porque é importante para o nosso trabalho. Não esqueçam, por favor. Não esqueçam o like. E deliciem-se com essa minha tocada, já que vocês pediram tanto. Deliciem-se com a sua tocada, que isso? É mais 18. Então, um beijo, um abraço e até um próximo Celevlog, quem sabe com bola no lugar de um de nós. Beijo, até mais! Como o Pacaembu é adorado por todos os setores do jornalismo automotivo. Tem alguém gravando com um Mustangão ali, dando voltinhas na praça Charles Miller.